Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Vamos hoje à lição número 3 do quarto trimestre de 2024. O tema da nossa lição, na página 1 do nosso material didático, promessas de Deus para a igreja. Bom, nessa lição eu sugiro os professores, vou falar agora, e na conclusão eu coloquei esse tópico. É importante você diferenciar o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. A promessa de Deus para Israel, estudado na lição número 2, e o plano de Deus para Israel, sempre lembrando, para Israel, Deus tem um plano de um governo civil, um governo teocrático, e assim, através dessa nação, ele influenciar as outras nações e salvar as outras nações, que é o plano de Deus desde o nascimento do Estado de Israel, desde a chamada de Abraão. Já para a igreja, o plano é um povo espiritual, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Um plano espiritual para salvar as outras nações. E esse corpo espiritual, ele fica dentro das nações, tá ok? Bom, então na lição 2, promessas de Deus para a igreja. O nosso texto áureo diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Sempre lembrando que eu coloco em verde os pontos que eu acrescento para te ajudar na aula. Bom, então eu coloquei aí Mateus capítulo 16, versículo 18, tem uma tradução, que é a tradução sempre que eu proponho a vocês, é uma tradução que eu estou fazendo, espero um dia concluir, eu chamo ela de Bíblia de Elohim, que eu coloco sempre o nome de Elohim e o nome de Yahvé, transliterados e não traduzidos. Então, como seria a tradução mais literal desse versículo? Mateus capítulo 16, versículo 18, segundo essa tradução, ele diz: eis que te digo, tu és Pedro, a pequena pedra, e sobre esta pedra irremovível edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu proponho essa tradução? Bom, o termo que Jesus usou para Pedro, né, o nome de Pedro significa pedra pequena, uma pedra que você pode tirar, lançar de um lado para o outro, tá ok? E quando Jesus Cristo diz sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele já usa outro termo grego, é o termo Petra, que se traduz por uma pedra irremovível, uma grande pedra, ou seja, a pedra sobre a qual a igreja está edificada, por exemplo, o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro. Aquilo ali é uma pedra sobre a qual Jesus, por exemplo, edifica a sua igreja. Uma pedra que não dá para você remover, né? E já Pedro é uma pedra pequena que você pode remover ela facilmente. Na página 3 tem a nossa verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, poder para nós vivermos aqui na terra e glorificação final do nosso corpo e vida eterna é o que nós almejamos. E como eu sempre digo, 10 em cada 10 cristãos diz: o tempo está muito próximo. Que nós estamos vivendo no Brasil, em Israel, no mundo, no Evangelho, são sinais claros de que Jesus está às portas. E esse é o nosso desejo, deixar esse corpo limitado e recebermos um corpo eterno, nos livrarmos dessa natureza limitada. Na página 4, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Marcos 16, versículos 15 a 18 e Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bom, essa promessa de Jesus, ela fala dele nos guardar nesse momento, nos acompanhar nessa tarefa de levarmos a sua verdade. Nós somos dependentes da ação do Espírito Santo, nós somos dependentes dos dons do Espírito Santo, dessa virtude que Jesus prometeu para ensinarmos a palavra, para pregarmos a palavra e para vivermos a palavra, né? Mas principalmente para pregar e ensinar são os dons espirituais que Jesus Cristo prometeu. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, os dons espirituais vão seguir a igreja. Na página 5, ainda na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles eram israelitas. E eles tinham um amor àquela nação especial. Nós que não somos israelitas, nós evangélicos, nós temos um amor especial por Israel, porque nós conhecemos a profecia sobre esse povo. E eles, claro, como israelitas, eles queriam ver aquela nação ser salva daquele engano que eles estavam vivendo, que infelizmente está entre eles até hoje. Esse engano envolve rejeitar Jesus Cristo como Salvador. No versículo 7, e disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse versículo, coloque para os seus alunos: Jerusalém era a cidade, então o local onde eles deveriam iniciar a evangelização. Judéia era a região ou o estado. Então você tem, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, representa nessa comparação Jerusalém. O estado do Rio de Janeiro, que envolve diversas cidades: a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Campos dos Goytacazes, a cidade de Angra dos Reis, a cidade de Paraty. Tá bom? Samaria é o estado vizinho, seria, por exemplo, o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e até os confins da terra e todo mundo. Bom, eu coloquei em verde aí um comentário sobre este versículo 8, essa virtude do Espírito Santo que foi colocada nesse versículo 8, nessa tradução. Eu comento: o termo virtude neste versículo deriva do termo grego dunamis, do qual deriva o termo dinamite. A promessa aos cristãos é um poder que pode, entre aspas, explodir o reino das trevas. É importante colocar entre aspas, porque tem esses loucos que gostam de deturpar a mensagem dos cristãos e poder alguém aí colocar que os cristãos têm um plano de explodir, né? Já que eu vi repórter aí colocando que os cristãos têm um plano de domínio do mundo. A igreja não tem esse plano. A igreja é um corpo espiritual. Ela vive entre os povos, sob o governo dos povos, orando por esse governo. A igreja não tem plano de domínio. Se tem algum pastor aí
que demonstra um plano de domínio, ele não está seguindo o cristianismo. Nós temos que ser claro quanto a isso. Cristianismo não tem plano de domínio, por quê? Cristianismo é um corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual que está entre os povos. Bom, eu coloquei aí também na que eu chamo de tradução de Elohim, a Bíblia de Elohim, como seria melhor traduzido esse versículo, tá bom? De Mateus capítulo 26, versículo 64. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Se você pegar na versão corrigida, está lá do Todo-Poderoso. Literalmente, no grego, está escrito poder. E por que eu acho melhor traduzir por poder? Porque é o mesmo termo que Jesus utilizou e que é traduzido na nossa Bíblia como virtude do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo disse para as autoridades judaicas que eles um dia verão Jesus assentado à direita do poder. Então, quando você usa, assim, falando do poder, você está dizendo que só tem ele e que pode traduzir como todo-poderoso. Mas então eu resolvi colocar a tradução desse versículo, literalmente no grego, está escrito lá do dunamis, ok? Para nós podermos fazer ligação com Atos, capítulo 1, versículo 8. E para mostrar para vocês que eu não sou o único que traduzo assim, a Almeida Corrigida Fiel, que é a ACF que tem aí no material didático, e a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, ela traduz exatamente assim também, do poder. Por quê? É a tradução literal do grego. E eu acho bonito colocar exatamente assim. Bom, coloquei também a Bíblia de Jerusalém, ainda na página 5, no final da página 5, que diz: Jesus respondeu, tu dissestes, aliás, eu vos digo que, ora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, você pode traduzir como do poder ou do poderoso. A Bíblia de Jerusalém traz essa tradução bem interessante. É importante frisar, que eu vou comentar agora no início da página 6, qual a palavra grega aqui desse Mateus 26, 64. Eu comento aí. O termo grego traduzido por poder neste versículo é o mesmo termo dunamis prometido à igreja. Como Jesus usava o idioma aramaico nas suas pregações, provavelmente ele usou o termo Gebhuta, que é um termo aramaico, que significa aquele que detém o poder. Então, você traduzir como o poder, ou o poderoso, ou ainda o todo-poderoso, está correto também, o todo-poderoso. Mas o todo ali foi inserido por interpretação, não está errado. Mas, nesse caso, eu acho que seria melhor a tradução literal, do poder, tá bom? E comento ainda na página 6, o mesmo termo dunamis aparece nos seguintes textos. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O termo virtude aqui é o mesmo termo dunamis prometido à igreja. Ou seja, se você colocar assim para os seus alunos vão entender melhor que Jesus prometeu à igreja exatamente o que ele recebeu do Espírito Santo, o que ele recebeu do Pai. Tá ok? Também Romanos, capítulo 15, versículo 13, usa o termo dunamis aqui, também traduzido como virtude. Ele diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então poderia ser traduzido pelo poder do Espírito Santo. E o termo dunamis, ele se traduz melhor por poder. Para você entender
que Deus está te dando um poder para você poder superar esse mundo. Lembre-se do que Jesus Cristo disse: ninguém pode arrebatar dos meus braços a ovelha que o Pai me dá. Então, você tem poder para vencer esse mundo, você tem poder para fazer a obra de Deus. Ok? É o que esse termo significa. Bom, eu coloquei esse mesmo termo também, ele aparece em Romanos 15:19. Interessante, aqui ele traduz por poder, né? Está lá: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Observe, neste versículo, o termo dunamis aparece 2 vezes, mas no início do versículo ele traduz por poder e depois ele traduz por virtude. Tá ok? Mas você poderia traduzir esse versículo nos 2 casos pelo poder. Então ficaria, olha, pelo poder do dunamis, dos sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Essa variação da palavra é importante para o seu aluno entender o poder que Deus lhe deu. No início da página 7, mais uma vez esse termo é utilizado. Veja: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas. Então poderia traduzir que opera poder entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O faz pela pregação da fé, mas é interessante aqui, aquele que opera o dunamis entre vós. É a mesma palavra que Jesus Cristo disse que os judeus verão ele em poder à direita de Deus, e que Jesus recebeu do Espírito Santo e que ele prometeu à igreja. Então, Gálatas 3:5, eu coloquei aí como está traduzido nessa tradução que eu estou fazendo, a Bíblia de Elohim. Está lá: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera poderes entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, porque ali ele está num plural, né? Então pode botar que opera poder ou poderes. Em 1 Coríntios 15:43, o termo também aparece. Diz lá: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Veja, mais uma vez, a nossa tradução, às vezes ela pega uma mesma palavra e ela vai mudando essa palavra, dando significados diferentes para essa palavra, tá ok? Nesse versículo aqui, ela traduziu o termo dunamis como glória, tá ok? Então, eu digo como vigor. Então, por que não traduzir como poder? Por que não usar a palavra sempre no mesmo sentido? Fica mais fácil para você fazer ligação. Tudo bem que vigor é um sinônimo de poder, mas se você usa uma hora como vigor, outra hora como virtude, outra hora como poder, você pode até dizer que está enriquecendo, mas deixe claro também para o seu aluno que essa mesma palavra dunamis, que deriva o termo dinamite, aqui em 1 Coríntios 15:43, ela poderia ser assim traduzida: esse corpo, né, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com poder, ou ressuscitará em poder. Para mostrar que, olha, o mesmo termo que Jesus promete que a igreja recebe hoje, esse mesmo termo é usado para descrever o corpo incorruptível que nós receberemos. Essa ligação é muito importante, né? Bom, isso para explicar o texto, a leitura bíblica em classe. Agora vamos à introdução da nossa revista, na página 7, que diz: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai
edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a essência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, a Igreja, né? Capítulo 1. A natureza da promessa de Deus para a Igreja. Número 1. As promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Versículo 17. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização, ou seja, esses sinais devem seguir os que creem. E esses sinais, eles acontecem por conta desse poder, desse dunamis que Jesus promete à igreja. E enfatize para os seus alunos nesse momento: os cristãos têm que buscar os dons espirituais. Os cristãos têm que buscar o avivamento. A questão do avivamento desses últimos dias é controverso. Alguns estão pregando, eu ouço alguns pregando, que vai haver um grande avivamento na igreja nesses últimos dias. Bom, isso é controverso. Jesus Cristo, ele disse que no momento da sua vinda não teria um avivamento. Ele disse: quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? Ele descreve os últimos dias como um momento em que o amor de muitos esfriam. Bom, aquele então que está agora com o amor aquecido, procure aquecê-lo ainda mais, porque o que você verá, segundo essas palavras, não é um avivamento. Eu acredito até que em um grupo pequeno, esses cristãos que não terão, né, um esfriamento no amor, esses cristãos, eles vão se aproximar de Jesus, eles vão conseguir ver os sinais que estão acontecendo em Israel. Outros, infelizmente, vão ser levados pelo rio de doutrina falsa que a serpente coloca lá em Apocalipse capítulo 12. E esse rio, esses dias uma aluna, a irmã Cleonice, ainda usou uma expressão, ele está virando um mar. Outra expressão que eu uso também é que esse rio parece que ele está se tornando mais caudaloso, ou seja, a corrente está sendo mais forte, levando mais pessoas, porque a quantidade de heresias que nós estamos vendo nesses últimos dias é muito grande. Tanto que nessas aulas de escola dominical eu falei para vocês, no 4º trimestre de 2023, a revista sobre missões, a CPAD indicou um livro lá naquela revista, que esse livro, ele chama de heresia você pregar o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus para implantar um reino aqui na terra, porque ele diz que nós já estamos vivendo esse reino, e diz que pregar a volta de Jesus atrapalha a evangelização. Olha que heresia absurda. Mas esse livro foi publicado pela nossa casa publicadora. Ou seja, essa corrente que a serpente lança atrás da igreja, atrás do povo de Deus, ela está se tornando cada dia mais forte, esse rio está se tornando maior, a ponto de ser quase um mar que está levando as pessoas. Na página 9, o item 2 da nossa revista, a promessa de revestimento de poder. Eu enfatizei para vocês lá o significado de poder, dunamis. Use nesse texto aqui, nesse tópico.
O comentário diz: com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Lembrando, a palavra virtude no grego é dunamis, e eu coloquei versículos onde essa palavra aparece. Jesus recebeu a virtude do Espírito, o dunamis do Espírito. O apóstolo Paulo pregava na virtude, no poder do Espírito. Todos esse termo grego dunamis sendo utilizado. Ele prossegue: é a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Porque Jesus Cristo disse: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos dessa virtude, desse poder. Além de poder para proclamar a capacitação do Espírito, também nos forja como testemunho de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Bom, uma explicação aqui para vocês: o termo forjar, ele não é um termo negativo. O que significa forjar? Principalmente no mundo antigo, eles usavam pegar o metal bruto, como se encontra numa pedra, ok? Principalmente o ferro, e pegar aquele ferro, colocar ele no fogo e a partir dele você forjar uma espada. Tá bom? Então significa transformar algo bruto em algo mais puro, uma arma, né? Já que a espada ela é utilizada como símbolo, por exemplo, da palavra de Deus. Ok? Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Ainda na página 9, o item 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Bom, eu tenho enfatizado para vocês que a igreja ela é um corpo espiritual. Enfatize isso nas suas aulas, porque nós estamos vendo a igreja se envolvendo com a política de uma maneira demasiada. Existem pastores que eles estão se envolvendo com a política de uma maneira que eu considero nociva para a igreja, até para como o mundo vê a igreja. Tem artigos escritos, tem um artigo, um repórter que escreveu em Santa Catarina dizendo que o artigo dizia: a igreja não mudou nada nos últimos 500 anos. Ele falando que a reforma viria para tirar aquele domínio da igreja católica, mas ele diz: não, a igreja, todos os cristãos continuam com um projeto de domínio do mundo. Isso não é verdade. Infelizmente, tem alguns dando mau exemplo. Tem um vídeo que a minha esposa me mostrou, que na verdade ela me falou, não quis nem ver o vídeo, mas está lá no vídeo um pastor em São Paulo que ele entrega o púlpito para alguém que não é cristão e fala para ele: olha, o povo é teu, a igreja é tua, pode falar à vontade. Isso não é correto. Se uma autoridade chega na igreja, apresente a autoridade, explique a ela: olha, nós somos uma igreja, eu estou falando de uma Assembleia de Deus, né? Dizer: olha, nós somos uma igreja que historicamente ela sempre esteve separada do Estado. Elas são conhecidas na história como anabatistas ou batistas. Diferente de católicos e protestantes que sempre estiveram ligados ao Estado, nós sempre estivemos separados. Então, não é desrespeito. Eu apresento o senhor, a Bíblia diz para eu orar. Se o senhor for eleito, nós vamos orar pelo senhor, mas nós não podemos lhe entregar o microfone, porque o microfone aqui nessa igreja é só para os membros, para os cristãos. Não veja como um desrespeito. Isso é que nós temos que falar para o político. Não podemos entregar o microfone da igreja, o púlpito, o microfone da igreja é para pregar a palavra de Deus. Então, a igreja é uma instituição espiritual. Se você vê daqui a pouco a Assembleia de Deus fundando um partido político, você vai ter aí um grande sinal de que a igreja apostatou da fé.
A igreja que tiver um partido político, ela está apostatando da fé. Esse princípio para a igreja é fundamental. Por isso eu iniciei a aula e vamos concluir a aula falando da diferença do projeto de Deus para Israel e para a igreja. Para Israel é um corpo civil, uma nação, um povo que tem uma lei, que se identifica como teocrático. Nós não somos um Estado laico, nós temos um Deus que reina sobre nós. Já a igreja, ela tem o Deus que reina sobre ela, mas ela não é um Estado. Ela não é um corpo civil, ela não é uma nação. Jamais a igreja ela vai organizar uma nação ou vai dominar uma nação. Isso não existe para a igreja. O projeto de Deus para a igreja é ela estar em todas as nações, inclusive em Israel, ensinando a verdade de Deus. Mas ela é um corpo espiritual, uma instituição espiritual. Então esse tópico é importante. O comentário diz: ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Ok? Bom, coloquei aí também para destacar na leitura Marcos 16. Ele sugere a partir do versículo 18, eu coloquei a partir do versículo 17. Destaquei em azul, sempre lembrando que é uma sugestão para que você dê destaque a esse comentário, a esse texto da revista na sua aula. Versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais, eles seguem a igreja. Por isso é importante você enfatizar para a igreja essa virtude do Espírito, esse poder do Espírito. A igreja, ela tem que estar em oração buscando essa virtude. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, esse texto deixa bem claro que a igreja ela tem que buscar esse poder, porque esse poder é essencial para ela fazer os sinais. E os sinais, eles são fundamentais para que o mundo veja que nós somos um corpo espiritual diferenciado. Capítulo 2, final da página 10. As promessas de Deus para a igreja. Número 1, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão de nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Bom, coloquei como destaque João 5,24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse versículo é glorioso da promessa feita à igreja, né?
Número 2, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. E é importante você enfatizar aqui que esses dons espirituais sempre estiveram vivos na igreja, na história da igreja. No segundo século, nós temos a igreja montanista, que é uma igreja que os católicos acusaram de herege. Os católicos não têm autoridade nenhuma para acusar ninguém de herege, porque eles praticam paganismo. A crença em purgatório e invocar o mundo dos mortos, isso é paganismo. Eles acusaram os montanistas de heresia, mas nunca mostraram nenhuma heresia. A história mostra que eles eram pentecostais. E essa igreja, ela existiu até os anos 500, com citações de católicos perseguindo ela, inclusive Agostinho de Hipona. No terceiro século, próximo do ano 250, outra igreja de destaque, que a igreja católica chamou de novacianos, também era pentecostal. A história comprova isso. Essa igreja dos novacianos, a própria igreja católica diz que perseguiu essa igreja até os anos 800, usando o exército romano, e só não conseguiu exterminar essa igreja porque teve um grupo que eles dizem que fugiu para a China. Mesmo assim, nós sabemos de outras igrejas que ficaram existindo no mundo árabe, em locais escondidos da Europa. Tanto que 400 anos depois, desses anos 800, que ele diz que exterminou, por exemplo, os donatistas, os montanistas, mas não exterminou os novacianos. 400 anos depois, nos anos 1200, é encontrada uma outra igreja, também pentecostal, que a igreja católica chamou de valdenses. E depois, no período da Reforma, tanto Lutero quanto Calvino criticavam algumas igrejas anabatistas, porque essas igrejas tinham o dom de profetizar e elas falavam de Deus na primeira pessoa. Deus falava na primeira pessoa, porque nessas igrejas as pessoas profetizavam e usava a expressão, eis que estou entre vós, a minha graça te basta, ou seja, é Deus falando, a minha graça te basta. Lutero e Calvino diziam que isso é uma heresia, porque estaria equiparando a palavra de Deus. Isso não equipara a palavra de Deus. Nas nossas igrejas até hoje, Deus fala na primeira pessoa. Quantas profecias eu ouvi na igreja e Deus falando, né? A minha graça te basta. Então, está falando na primeira pessoa, mas não está equiparando a palavra de Deus, porque esse dom de profetizar, ele se submete à palavra de Deus, porque ele está em uma criatura, um homem, uma mulher. Então, nós não equiparamos a palavra de Deus. Lutero e Calvino perseguiram os anabatistas por conta disso. Depois nós temos outras igrejas pentecostais. Na história das bruxas de Salém, uma história que tem até um nome horrível, mas ali as igrejas calvinistas estavam matando pentecostais. Nós sabemos por quê. Foram mortos 3 cristãos anabatistas. E um irmão que foi morto, qual a acusação dele? Ele foi acusado de ser bruxo porque ele conseguia revelar coisas do futuro, coisas que estavam por acontecer. Aí ele foi acusado de bruxaria e mataram ele. E depois disso, nós temos outras igrejas pentecostais, principalmente na Inglaterra, a partir dos anos 1800, principalmente a Igreja de Deus, a Igreja do Nazareno, a Igreja Batista Independente, a Igreja de Cristo, que são igrejas pentecostais. Lá nos anos 1850, nós temos o histórico da Igreja de Deus, que era uma igreja pentecostal.
Tá ok? Então, o pentecostalismo sempre existiu. Esse negócio de dizer que o pentecostalismo nasceu ali no início do século XX, isso aí é invenção de católico, protestante e reformado. O item 3, na página 12, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, ser semelhante a ele significa que receberemos um corpo incorruptível, assim como ele recebeu quando ele ressuscitou. Quando o homem Jesus ressuscitou, ele recebeu um corpo incorruptível. Por isso ele é chamado de a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a receber esse corpo incorruptível. Nós seremos semelhantes a ele quando recebermos esse corpo. Bom, destaque 1 João 3,2 que diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, esse é o momento do arrebatamento da igreja, o momento que nós receberemos um corpo eterno, incorruptível. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Que promessa gloriosa! Bom, eu acrescentei aí uma leitura para vocês fazerem com os seus alunos, que são versículos preciosos em que o apóstolo Paulo fala sobre esse novo corpo que nós receberemos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que significa isso? Significa que nós receberemos um corpo superior ao corpo que os anjos receberam quando foram criados. Por que nós sabemos disso? Porque uma parte dos anjos se corrompeu. Ou seja, eles não foram criados incorruptíveis. Então nós seremos elevados a um estado superior aos anjos quando eles foram criados. Apesar da Bíblia não dizer, mas provavelmente os anjos fiéis a Deus, ou seja, o 2/3 que permaneceu fiel, eles passaram ou passarão por esse processo. A Bíblia em nenhum momento diz que os anjos se tornarão incorruptíveis. Fala da igreja. Porém, é bem provável que os anjos que permaneceram fiéis a Deus também passarão por esse processo e não se corromperão mais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, no caso a imagem de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, que é Jesus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, alguns cristãos não experimentarão a morte. Pode ser a nossa geração. Eu sempre digo que 10 em cada 10 cristãos que eu converso, ele diz que nós estamos no tempo do fim. Ou seja, nós então seremos a geração que não experimentará a morte. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então isso se cumpre para a igreja no momento do arrebatamento. Ainda na página 14, o item 3, que diz: é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. E aqui explique para os seus alunos o que significa obedecer a Deus. Tudo que Deus determina para nós obedecermos não é para bel prazer dele ou que ele coloque simplesmente como uma exigência. Não. Tudo que Deus exige de obediência do homem são questões fundamentais para a salvação do homem. Obedecer à lei de Deus significa obedecer uma lei boa que nos livra da condenação eterna. Foi por isso que ele ordenou essa obediência. É como um pai que exige do filho, né? Por exemplo, não coloque o dedo na tomada. Okay? Não roube nada dos seus amiguinhos. Ou seja, você está exigindo dele obediência em coisas que são fundamentais para o bem-estar dele. E prossegue. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Ainda na página 14, e agora o item 3 do material didático da revista. Condições para viver as promessas de Deus. Número 1, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Você tem que crer na existência dele e crer nas promessas dele. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Olha, essa promessa de Deus a Abraão, estudada na lição número 2, na semana passada, nós temos uma prova que Deus cumpriu a promessa dele. É a existência de Israel. A promessa de Deus a Abraão ocorreu há cerca de 3.995 anos. Agora, em 2029, vai completar 4.000 anos da promessa de Deus a Abraão. E esse povo foi odiado na história, perseguido por todas as nações, perseguido até pela falsa igreja, a igreja pagã chamada Igreja Católica. Nós temos na história de Israel rabinos que os padres, querendo obrigar ele a aceitar o catolicismo, ele não aceitou, eles cortaram as mãos do rabino. E por que o rabino não aceita? Ele nunca vai aceitar, segundo as escrituras do Antigo Testamento, uma igreja que tem imagens de escultura e que acredita em purgatório, porque os rabinos sabem, está bem claro na Bíblia, essa é a religião de Baal. Então ele teve as mãos cortadas. Olha que coisa horrível. Bom, na página 15, eu coloco um acréscimo aí na revista para ilustrar um exemplo de fé natural, e depois eu vou colocar um exemplo de fé espiritual especial. Esse exemplo de fé natural está no imperador da Babilônia, Dario, nos dias de Daniel. Veja, Daniel, capítulo 6, ele nos conta essa história. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel:
O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Observe, esse rei, ele não queria lançar Daniel na cova dos leões, só que ele havia assinado uma lei. Ele teve que cumprir. E aqui ele dá uma palavra que parece alguém que tem a fé espiritual. O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele convivendo com Daniel, ele viu que Daniel era diferente, que o Deus de Daniel era diferente. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Olha, aqui já é sinal. Você vai dizer, pastor, mas todos os homens são limitados, às vezes até o cristão, né, por um determinado momento, ele fraqueja na sua fé. Olha, então ele ainda não está com a fé inteira. Porque fraquejar na fé significa você deixar de acreditar em Deus, como Salomão fez, e passar a acreditar em outros deuses. Então, mesmo a pessoa que tem um momento difícil na sua vida, eu conheço pessoas que estão no mundo há 30 anos. Tem um irmão que ele serviu na mocidade comigo, até hoje ele está no mundo. Eu encontro com ele, falo de Jesus para ele, ele fala assim, Levi, eu mantenho a minha fé em Jesus, a minha fé em Deus, mas infelizmente a igreja, pastor de uma congregação, fez algo horrível com ele. Então até hoje ele não consegue uma igreja para servir. Bom, ele não perdeu a fé dele em Deus, mas ele não consegue estar em uma igreja. Isso é um caso. Agora, a pessoa deixar de acreditar em Deus, então João diz que na verdade ele nunca possuiu a fé verdadeira. Quem possui a fé verdadeira, ele não abandona nunca. Ele pode ter um momento de fraqueza, está no mundo, mas ele nunca nega Jesus. Olha, eu fui criado na igreja, desenvolvi a fé verdadeira. Com cerca de 15 para 16 anos, eu me desviei do evangelho. Eu andei por caminhos estranhos, me tornei até hippie, andava cabeludo, mas mesmo estando no mundo, tinha vários amigos e tinha um amigo que era desviado da Assembleia de Deus. Eu me lembro que um dia eu fui na casa dele, conversando com o pai dele, que era cristão, eu falei para ele, não, eu vou voltar para a igreja, né? Eu quero Jesus. Estava naquele momento de fraqueza, mas deixar de acreditar em Deus, aquele que adquire a fé verdadeira, tá bom? Ele não perde essa fé, ele não deixa de acreditar em Deus. Bom, esse homem fugiu dele o sono, ele ficou preocupado, tá bom? Versículo 19, veja, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E veja o que ele vai dizer agora. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele via que Daniel era diferente, que o Deus de Daniel era diferente. Mas veja o que ele diz, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? A palavra que ele fala a princípio é uma palavra que demonstra fé, né? Olha, está lá no versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Já aqui ele diz, dar-se-ia o caso. Então, ele, sendo certamente evangelizado por Daniel, mas ainda não tinha desenvolvido a confiança verdadeira. Página 16, o item 2, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Bom, vocês guardem esse tópico aí. Ainda na página 16, eu coloco um exemplo de fé, uma história de fé positiva. O exemplo de Policarpo, discípulo do apóstolo João. Nós o conhecemos através da história. Eu trouxe um pequeno trecho da história dele, que é grande e é bem interessante. Está relatado por Eusébio de Cesareia no livro História Eclesiástica. Ele diz, e todos a uma voz começaram a gritar, morram os ateus. Ele estava chamando os cristãos de ateus, tá ok?
que se busque Policarpo. E Policarpo estava orando, tá bom? Foi quando, enquanto orava, numa visão que teve à noite, 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente, abrasado pelo fogo. Despertado pelo fato, logo interpretou para os presentes o ocorrido, quase adivinhando o futuro, e anunciou claramente aos circunstantes que ele haveria de morrer por Cristo no fogo. Esse homem ele não treme, ele não foge. Ele fala, olha, se Deus me mostrou isso, se eu tenho que ser um mártir, ele vai prosseguir. Aqui é um pequeno trecho da história. Aí agora eu já coloco na página 17 o momento que ele já foi preso e está diante do governador. Mas quando o governador lhe pediu e disse, jura, pelos deuses pagãos, né? Jura e te soltarei, maldiz a Cristo. Policarpo disse, 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? E o procônsul disse, tenho feras, a elas te lançarei, se não mudas tua posição. Mas ele respondeu, chamas, porque para nós não é possível mudar de posição, se é do melhor para o pior. O bom é mudar do mal para o justo. Bom, e também interpretando, por que ele diz, pode chamar as feras? Ele sabia que os leões, né, os animais não iriam atacá-los. E realmente a história diz que não atacaram. Ok? Aí ele é colocado na fogueira, e quando ele está na fogueira, ele faz essa oração, olha. Pai, de teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, Deus dos anjos, das potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença. Bendigo-te, porque me julgaste digno deste dia e desta hora, para ter parte entre o número dos mártires, no cálice de teu Cristo para a ressurreição na vida eterna, tanto da alma como do corpo, na integridade do Espírito Santo. Oxalá, ou seja, quem dera, né? Seja eu recebido em tua presença hoje, com eles, em sacrifício vivo e aceitável, segundo preparaste de antemão, como de antemão o manifestaste e o cumpriste. Por quê? Porque Deus tinha mostrado que ele ia morrer queimado. Aqui ele já está na fogueira. Ó Deus, sem mentira e verdadeiro, por esta razão e por todas as coisas te louvo, te bendigo, te glorifico por meio do eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja a glória a ti com ele no Espírito Santo, agora e nos séculos vindouros. Amém. Então é o momento que ele está na fogueira e que estão acendendo a fogueira e ali ele morre, né? Então coloquei um exemplo de uma fé que patina, né, como se usa a expressão popular. Um momento diz que acredita e daqui a pouco duvida, do rei Dario. E de um homem que ele acredita e vai até a morte, e ali no local de morte ele continua dando um testemunho glorioso. Ainda na página 18, o termo do item 3 é preciso obedecer a Deus. Tá ok? Eu deixo esse tópico para vocês comentarem com seus alunos, porque na página 19 ele deixou aí um auxílio hermenêutico que eu acho bem interessante. Sobre as promessas bíblicas, veja o que ele diz, a revista diz. Algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras são condicionais. Uma promessa condicional é uma promessa com um se embutido, né? Este tipo de promessa necessita que certas obrigações ou condições sejam satisfeitas para que Deus a cumpra. Se o povo de Deus deixa de satisfazer as condições, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Como Deus falou para Eli, né, o sacerdote juiz. Aqueles que me honram, a esses eu honrarei. Aí agora vem uma parte interessante, eu gosto desse versículo de Tiago 1,25. Ele diz, olha, um exemplo disso é Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
esse tal será bem-aventurado no seu feito. Por que esse texto é importante? Porque ele deixa claro o livre-arbítrio do homem. Porque tem as seitas heréticas que querem dizer que o escolher o certo e o errado é algo determinado por Deus. São os calvinistas, luteranos e católicos também, seguidores de Agostinho de Hipona. Todos eles acreditam que aquele que escolhe a heresia, escolhe porque Deus determina. Acreditam até que o demônio, que era um anjo fiel, ele pecou e se tornou o demônio porque Deus determinou. Isso está errado. A Bíblia deixa bem claro o livre-arbítrio a todo momento de todas as criaturas. E aí eu destaquei também, ele colocou Tiago 1,25, eu coloco aí também Tiago 2,12, que ele usa o mesmo termo grego. Ele diz, olha, assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É claro que isso aqui está falando de livre-arbítrio, mas os hereges dizem que não. Bom, eu comento abaixo. O termo grego nomos eleutérias, que deixa clara a nossa liberdade de usar o nosso livre-arbítrio para decidir entre cumprir ou descumprir o chamado de Deus. Esse termo, nomos eleutérios, é traduzido ali como lei da liberdade, nesses 2 versículos de Tiago. E coloco aí também Gálatas 2,4, que diz, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Parece que o apóstolo Paulo está falando dos calvinistas, porque a nossa liberdade é exatamente, nós temos esse compromisso, a liberdade e o compromisso de escolher entre seguir a Deus, dizer sim para Deus ou dizer não para Deus. Deus não obriga ninguém a servi-lo, tá ok? Bom, para concluir, na página 21, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Bom, eu coloquei aí, não está em verde, mas eu vou até consertar essa parte final, eu acrescentei. O plano de Deus para a igreja é diferente do plano de Deus para Israel. Enquanto Israel é um corpo civil que governa um povo e declara teocrático, ou seja, Deus reina sobre nós, a igreja é um corpo espiritual que habita entre as nações. Enquanto Israel se declara na esfera política e espiritual, a igreja se declara apenas na esfera espiritual. Então vocês tomem cuidado com pastores que estão querendo influenciar a política do Brasil. Estão influenciando. Tem vídeo aí de pastores se gloriando que influenciaram no primeiro turno da política em São Paulo, dizendo que determinada pessoa não foi para o segundo turno e nem ganhou no primeiro turno porque ele, pastor, levantou a voz contra aquela pessoa. Pastor não é para estar dedicado a isso. Pastor tem que estar pregando a palavra de Deus, né? Ele como cidadão tem que votar, nós como cidadãos temos que votar. Então isso aqui é importante, que a promessa de Deus para a igreja, o plano de Deus para a igreja não é político, é religioso, é espiritual.